Tchau. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje, né? Eu juntei as aulas, nós vamos falar sobre assistência pré-natal e semiologia obstétrica. Vocês estão vendo o slide, né? Estamos sim, professora. Está na capa. Tá. Então, vamos lá. Qual é o objetivo do pré-natal, gente? O principal objetivo do pré-natal é assegurar o nascimento de uma criança saudável, reduzindo tanto possível, quanto for possível, os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Estimativa precoce é a curada da idade gestacional, identificar os pacientes de risco, diagnóstico precoce e tratamento adequado, reduzindo assim a mortalidade materno-fetal e perinatal. O programa de imunização no pré-natal e nascimento do Ministério da Saúde de 2000 tem como objetivo reduzir as altas taxas de mortalidade materna e perinatal. No Brasil, nesse programa do Ministério da Saúde, 90% das mulheres tinham acesso à assistência pré-natal, segundo os dados do Ministério da Saúde. Mas não tinham efeitos benéficos na incidência das sífilis congênitas, nem na síndrome hipertensiva gestacional. Então, o programa ele concluiu que, na verdade, a quantidade de pacientes que faziam pré-natal não correspondia à qualidade de atendimento, porque, na verdade, em locais muito remotos, essas pacientes abrem o cartão de pré-natal, mas acabam não concluindo o pré-natal, não tem as consultas mínimas que são preconizadas, que são 6, né? Porque muitas vezes esse pré-natal ele é conduzido por enfermeiros, por médicos sem CRM, e acaba que a qualidade cai bastante. Então, na verdade, apesar de ser um número muito alto, 90% de ter a carteirinha, né, porque eles se registram no CIS pré-natal, mas isso não quer dizer que tem uma qualidade no atendimento. São só números que a gente sabe que quando a gente vai para a prática diária, não corresponde à realidade que a gente atende na maternidade e nos pré-natais. Em 2013, houve a publicação do Manual de Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco, e foi estabelecido 10 passos do pré-natal de qualidade. O primeiro passo seria a captação precoce, que seria iniciar o pré-natal até 12 semanas, principalmente para a questão de datação, reconhecimento de riscos, como eu falei no começo da aula. Segunda coisa seria para garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos, mais pela parte administrativa e burocrática, né, do programa do pré-natal em si. Assegurar a solicitação, realização e em tempo hábil dos exames preconizados pelo Ministério da Saúde, promover a escuta ativa das gestantes e seus acompanhantes, lembrar que o pré-natal, teoricamente, é para ser da família, né? Então, em alguns locais é feito a consulta também dos familiares, as visitas domiciliares, para poder conhecer a realidade daquela gestante. Garantir transporte público gratuito da gestante ao atendimento do pré-natal. Em alguns estados isso funciona, aqui acredito que não. Então, teoricamente, se ela tem o papel dizendo que ela tem consulta naquele dia, ela tem direito ao transporte público em alguns locais, para poder incentivar que aquela paciente não falte a consulta, para dizer que não foi porque não tinha dinheiro para o transporte. O sexto passo seria o direito do parceiro de receber o devido cuidado com o pré-natal do parceiro, mas infelizmente não é a nossa realidade ainda. E garantir acesso à unidade de referência especializada, quando, por exemplo, é identificado com algum risco, né, para ser encaminhado para o pré-natal de alto risco. Estimular e informar a respeito dos benefícios do parto fisiológico, do parto normal. Essa é uma orientação que deveria ser dada no pré-natal, diminuiria muito
a questão da insatisfação das pacientes quando chegam na maternidade, que lá que a gente tem que explicar o que vai acontecer. Então, se ela tivesse uma orientação adequada no pré-natal, ela já saberia o que iria acontecer com ela, quando o bebê ia nascer, qual seria o intervalo dos exames físicos, enfim, tudo o que ela poderia, que ela vai passar durante o parto, né? E conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico gestacional, como prioridade na fila, prioridade de estacionamento, o direito também, o dever que ela tem, deveria pelo menos de fazer o pré-natal para poder garantir a saúde daquele bebê que não pediu para estar ali. O início do pré-natal ele deve ser o mais precoce possível, principalmente para identificar e prevenir intercorrências clínicas, cirúrgicas e obstétricas. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde ele preconiza no mínimo 6 consultas pré-natais, que devem ser mensais até 28 semanas, quinzenais até 36 semanas e semanal até o parto. Não existe alta de pré-natal, tá? A paciente ela tem que ser vista semanalmente até o parto, nem que ela tenha o parto só com 41 semanas, mas ela precisaria ser vista toda semana até o parto, o que infelizmente também não é a realidade na nossa cidade. E aí a gente entra um pouquinho aqui na semiologia da gestação, né? Da semiologia obstétrica, que seria a anamnese. Eu vou falar um pouquinho sobre a anamnese e depois sobre o exame físico. Na anamnese da gestante, a gente precisa fazer a identificação com nome, idade, data de nascimento, a etnia, profissão, estado civil, procedência e escolaridade. A importância da idade para já identificar se ela não seria uma paciente de risco, né, muito adolescente ou já depois de 40 anos. A etnia, porque a gente sabe que tem algumas etnias que prevalecem algumas doenças. A profissão, para poder ver o risco que ela tem durante essa gestação. O estado civil, para poder ver se ela tem um relacionamento estável ou não, porque às vezes ela fica com um pouco mais de labilidade emocional, pela falta de apoio do parceiro. A procedência, para a gente poder saber a questão da epidemiologia do local de onde ela vem, e a escolaridade, para a gente poder saber como que vai lidar com essa paciente, o linguajar, o nível de entendimento das orientações que nós vamos dar. A queixa principal, né, como toda anamnese, se ela tiver alguma queixa na consulta que a gente estiver fazendo, é muito importante não deixar passar a história familiar, investigar cardiopatia congênitas, hipertensões, diabetes tipo 2 ou tipo 1, algum familiar com epilepsia, com neoplasia, eventos tromboembólicos, doenças infectocontagiosas. O mais importante aí, não esquecer de jeito nenhum, pelo menos a hipertensão e diabetes, né? O mínimo que a gente pode perguntar. Da história pessoal, ver se ela tem hipertensão, alguma cardiopatia, nefropatia, diabetes, doenças autoimunes, algum distúrbio mental, epilepsia, doença infectocontagiosa, alguma doença de tireoide, se ela faz uso de algum medicamento, se já fez alguma cirurgia prévia, principalmente na pelve, se ela já fez hemotransfusão, se já foi sensibilizada ao fator RH, se ela bebe, se ela fuma, se as vacinas estão em dias. E usa drogas também, né, gente? É importante. Na história ginecológica, a gente tem que também incluir na anamnese da gestante, incluindo aí a menarca, a regularidade do ciclo menstrual, para poder saber se a gente vai ou não poder confiar na DUM que ela está dando para a gente, se ela já fez alguma cirurgia ginecológica, conização, retirada de trompa, de ovário, uma própria cirurgia no útero, né, que contraindica, por exemplo, um parto normal, se ela fazia uso de anticoncepcionais, quando foi essa exarca dela, a quantos parceiros ela já foi exposta e há quanto tempo ela está com o parceiro atual. Na história obstétrica, lembrar das quantas vezes ela ficou grávida, das vias de parto, né, se foi cesárea, se foi normal, e se ela teve abortamento. Não vai mudar para a gente nem sem perguntar se foi provocado ou não, mas a gente pode perguntar se foram abortos espontâneos, como foi, com quantas semanas foi, para a gente poder pensar aí nas patologias dos abortamentos de repetição. Importante perguntar sobre o intervalo interpartal, principalmente quando ela foi submetida a cesáreas, e saber como foi a evolução do ciclo gravídico puerperal da última gestação dela. Se a gravidez foi tranquila, se ela teve alguma intercorrência, como foi o parto, se foi cesárea, por que foi cesárea, e se no puerpério foi tudo normal, se ela amamentou, se ela estava com alguma infecção puerperal, se ela precisou voltar para o hospital, se foi por causa dela ou se foi por causa do bebê. E na história da obstétrica atual, a gente
a gente lembrar que a gente precisa calcular DUM, né? A gente hoje tem inúmeros aplicativos que ajudam muito a gente no dia a dia, mas tem que também saber calcular, né? E para calcular a data provável de parto, baseada na DUM, a gente tem a regra de Nageli. Lembrar que a gestação, ela teoricamente dura até 280 dias, né? Que seriam aqui as 40 semanas. E para a gente poder fazer a data provável do parto, a gente vai se basear na DUM. Por exemplo, essa DUM aqui de 13 de setembro, como é que a gente vai calcular a data provável de parto dela? Que seria as 40 semanas. A gente vai somar 7, aqui é o dia, e diminuir 3 do mês. Então, vai ser a data provável do parto, vai ser dia 20 de junho de 2021. Vai rodar o ano, né? Porque setembro aí já faltam 4 meses para rodar o ano. Na DUM de 27 de setembro, a gente vai também somar 7, desculpa. Só lembrar que o mês vai rodar, né? Porque setembro são 30 dias. Então, em vez de subtrair 3, a gente só vai subtrair 2, porque o mês vai rodar, né? Vai ultrapassar o mês na conta que a gente for somar 7. E esse é outro exemplo aqui, 10 de fevereiro de 2020. Quando for até março, em vez de subtrair 3 ou 2, a gente vai somar 9. Então, 10 de fevereiro, a gente vai somar 7 aqui, que vai ser 17. E a 2 a gente vai somar 9, que vai ser 17 de novembro de 2020. Para calcular a idade gestacional, a gente vai somar o número de dias desde a última menstruação até a data desejada, e então vai dividir por 7. Por exemplo, a data da última menstruação foi 10 de fevereiro, e a gente está fazendo o cálculo dia 11 de setembro, de 2020. Então, a gente vai somar por mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, somando mês a mês, vai dar 214, dividido por 7 vai dar 30 semanas e 4 dias. Isso aqui é quando a gente não tem os aplicativos, né? Que a gente tem esquecido de estudar isso daqui. Mas nas provas de residência, nas provas da faculdade, vocês têm que saber calcular, tá, gente? Então, a gente também tem que lembrar que o aplicativo, os celulares não podem ser utilizados nas provas, né? Então, tem que lembrar como é que calcula isso daqui. Tem esquecido de lado, a doutora isso aqui com a gente, eu nem lembrava mais disso. É que realmente a gente não existe mais, né? Mas a gente precisa lembrar que existe, porque para a prova, né? Existe. As provas, existem. E aí vamos passar para o exame físico da gestação. Teoricamente, na primeira consulta do pré-natal, a gente precisa examinar toda a paciente, tá? Todos os sistemas. Vai começar pelo exame físico geral, peso e altura, para poder fazer o cálculo do IMC, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Atualmente, acrescentar aí a saturação de O2 e a temperatura, pensando aí nas infecções, né, de Covid. E então, começar o exame físico especial. Examinar cabeça e pescoço, cavidade oral, pele, mucosa, tireoide, aparelho cardiovascular, fazer a ausculta cardíaca, avaliação de vários membros inferiores para fazer as orientações necessárias, aparelho respiratório, realizar a ausculta pulmonar. E no exame físico gineco-obstétrico, realizar o exame físico das mamas, avaliar o mamilo, se é invertido, se é plano, né, para poder orientar em relação à aumentação. Lembrar que as mamas, conforme vocês já viram na aula de semiologia ginecológica, realizar a inspeção estática, dinâmica e a palpação. No exame físico pélvico, a gente vai fazer a inspeção, a especular e o toque. A inspeção, a gente vai fazer do orifício genital externo, a inspeção do colo com auxílio do espéculo e da vagina, inspeção do colo e da vagina através do exame especular. E, por último, quando necessário, realizar o toque bimanual. No exame físico do abdômen, a gente vai fazer a inspeção, a palpação e a ausculta. A inspeção, ver se tem cicatriz, ver se tem estria. Se tiver cicatriz, perguntar o que foi aquela cirurgia, se não tiver relatado para a gente. A palpação, lembrar das manobras de Leopold, que tem os 4 tempos, né? O primeiro tempo, Chayane. Identificar o fundo uterino. O segundo tempo seria a situação. O terceiro tempo, a apresentação. E o quarto tempo, a insinuação, ou encaixamento, popularmente falando, né? Mas eu não quero ouvir esses termos de encaixamento, é insinuação. E em seguida, a mensuração da altura uterina, né? Que é o nosso exame físico obstétrico principal, que vai levar a gente a pensar num bebê muito grande, numa polidramia,
ou no bebê muito pequeno, ou numa oligodramia, né? É quando geralmente, teoricamente, o SUS autoriza a gente pedir ultrassonografia, porque de rotina não faz, né? Conforme os protocolos do Ministério da Saúde. Então, depois das manobras de Leopold, principalmente no segundo tempo, a gente vai identificar qual dorso, qual lado está o dorso do bebê, para então fazer a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Isso daqui, para vocês também não devem conhecer, o estetoscópio de Pinar, né? Ele existe, ainda é utilizado em alguns locais longínquos, né? Nos locais mais remotos ainda existem alguns, né? Para fazer a ausculta, mas hoje com a facilidade do sonar portátil, já com os batimentos, ele deixou de ser utilizado. Eu sugiro que... E a Chayenne que está falando que o de Pinar pode confundir da mãe do bebê, então o sonar ele é mais fidedigno nisso também. Só lembrar que nem sempre confiar no digital, né? Não custa contar 15 segundos ali para ver se está realmente rítmico, se não está fazendo nenhuma arritmia. Então não é só botar, dar o valor e anotar, ou ouve ali um pouquinho para a gente poder ver se não tem nenhuma alteração do ritmo, né? E também conferir, né? Contar pelo menos aí um pouquinho de segundos para poder ver se está compatível. E aí aqui a gente já vai passar aqui mais para a parte dos exames complementares, que são divididos em exames laboratoriais e exames ultrassonográficos. Os exames laboratoriais eu vou dividir por trimestre, tá? Que é o que preconiza o Ministério da Saúde. Aqui são os exames, tem um pouco além do que o Ministério da Saúde recomenda, algumas mudanças estão ainda em discussão, né? Principalmente em relação à tireoide, tem lugar que fala para pedir, tem lugar que não fala para pedir. Mas aqui isso é a primeira consulta de pré-natal, que seria o hemograma, é TSH, que eu esqueci de arrumar aqui. Hemograma, eletroforese de hemoglobina, para ver se tem anemia falciforme, a glicemia em jejum, a ABO-RH e cumbis indireto, né, porque às vezes a paciente não sabe qual é o tipo e às vezes ela demora para vir. Então, o Ministério da Saúde já recomenda que a gente já peça o cumbis indireto para aquelas pacientes que não sabem o que é RH, para a gente poder ganhar tempo. As TOSH, que seria as sorologias para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, e aqui também no H inclui as hepatites B e C. A C, na verdade, ela é reservada para os profissionais de saúde, mas acaba que no teste rápido faz para todo mundo. As sorologias para sífilis, HIV e HTLV, que também está entrando na rotina de pré-natal. O HTLV é um primo do HIV que contraindica a amamentação. A pesquisa de plasmode nas áreas endêmicas, nós somos áreas endêmicas, nós somos da área endêmica, então tem que solicitar a pesquisa de plasmode. O TSH, que ainda é um pouco discutido, mas que às vezes é a oportunidade do paciente dosar a tireoide. Isso ainda está sendo discutido se vai entrar na rotina de pré-natal. O exame de urina, cultura com antibiograma, o EPF seriado e a colpostologia oncótica, que às vezes é a oportunidade que a paciente tem de coletar o preventivo. No segundo trimestre, a gente já direciona um pouco mais os exames, vai pedir o hemograma. Lembrar que no segundo trimestre que ocorre aquela anemia hemodilucional, então é comum encontrar uma anemia nessa fase do pré-natal. E aí, se ela realmente aparece, a gente começa a tratar, apesar do Ministério da Saúde recomendar o sulfato ferroso ácido fólico durante toda a gestação. Em alguns lugares realmente não prescreve, mas nesse momento aqui é hora de ver se o que ela está utilizando está sendo suficiente ou se precisa complementar. O cumbis indireto para aquelas pacientes com RH negativo, o ideal seria fazer com 28 semanas, mas como a gente tem dificuldade da paciente estar realizando exames, a gente aproveita também no primeiro momento. O teste de tolerância oral à glicose, com 75 gramas de dextrose, se a paciente tinha uma glicemia de jejum normal no primeiro trimestre, e esse exame deve ser feito em jejum, 1 hora e 2 horas. A gente pega muito exame que faz só jejum em 2 horas, ou que faz jejum e faz a cada 30 minutos por 2 horas. Está errado, tá, gente? O importante é a gente avaliar o jejum, 1 hora e 2 horas. O de sífilis, ele também está preconizado com 28 semanas, mas se não tiver disponibilidade do teste rápido, a gente também pode pedir aqui no segundo trimestre, pela questão da facilidade da paciente realizar junto com os outros. O de toxoplasmose, pesquisa de plasmode, exame de urina cultura com antibiograma. No terceiro trimestre, a gente vai avaliar de novo o hemograma, ver se ela não está evoluindo com uma anemia.
O cúmbis indireto, se a paciente foi RH negativo. A glicemia em jejum, se ela tinha o teste de tolerância normal, para poder avaliar se ela não está evoluindo com uma diabetes no final da gravidez. Sorologia para sífilis, HIV, hepatite B. A C, a controvérsia, tem locais que fala para pedir no final também, outros lugares que não. O fato é que na maternidade, quando ela chega, ela faz o teste rápido de tudo, né? Pelo menos do sífilis e HIV ela faz. Toxoplasmose, pesquisa de plasmódio, exame de urina e urinocultura com antibiograma e a cultura para estreptococcus do grupo B a partir de 35 semanas. O cúmbis indireto, e existem protocolos também que recomendam fazer mensalmente. Mas esse aqui que eu estou apresentando para vocês é o mínimo que deve ser feito, né? O Ministério da Saúde recomenda. Se a gente tiver como fazer esse exame mensal, melhor ainda, principalmente se ela já foi exposta a um bebê RH positivo. O exame de ultrassonográfico, gente, é uma discussão, né? Porque o Ministério da Saúde não acha que seja um exame importante, né? Ele é feito, teoricamente, nos casos onde há divergência da altura uterina com a idade gestacional para identificar alterações. Isso a gente está falando do pré-natal de baixo risco, né? Mas, assim, hoje a gente sabe que a ultrassonografia ficou um exame acessível, né? Tem em todos os locais, tem alguém que faça ultrassom, então acaba que tem paciente que não faz exame, mas faz ultrassom toda semana, todo mês. O que a gente, às vezes, recomenda é que ela, se for para ela fazer exame, que faça os principais, né? E aí a gente tem que saber orientar quais são os mínimos que ela tem que fazer. Quais são os benefícios de realizar a ultrassonografia? A datação correta da gestação, principalmente se esse exame é feito até 12 semanas. O diagnóstico precoce de gestação múltipla para evitar surpresinhas, né, como a gente já teve algumas vezes, de fazer o parto, nascer 1, nascer 3, né, identificar isso no momento do nascimento. O diagnóstico de gestação inviável, daquelas pacientes que vão precisar de esvaziamento uterino. E a detecção de malformações, que eu acho que é um dos principais benefícios, né, da ultrassonografia hoje, que melhorou muito a questão da assistência aos bebês com alteração, né, para quando a gente detecta que tem alguma alteração fetal, uma malformação. E aí a gente tem os exames básicos, né, que devem ser feitos, que seria uma obstétrica transvaginal até 12 semanas, essa aqui seria para realizar a datação adequada. Os morfológicos, né, que seria o morfológico primeiro trimestre com Doppler, que é o que a gente preconiza atualmente. Infelizmente, nem todos os pacientes vão conseguir fazer isso pelo SUS. Peraí, deixa eu terminar. Rapidinho. Eu quero, pode continuar. De 11 a 13 semanas com Doppler. O Doppler, nesse caso... Rapidinho, só um minutinho, gente. O ultrassom morfológico primeiro trimestre com Doppler. Não, esse Doppler, ele é feito de Doppler de artérias uterinas para poder fazer um cálculo de risco para aquelas pacientes que têm a maior chance de evoluir com pré-eclâmpsia grave, restrição de crescimento grave. Esse cálculo é feito através de site de medicina fetal, de alguns programas propriamente ditos de ultrassonografia. E ele é um exame muito importante de ser feito, porque a gente tem o que fazer. Quando a gente detecta uma paciente com rastreamento positivo, a gente pode abrir mão de utilizar o AS na dose de 150 miligramas no período noturno para poder prevenir as formas graves de pré-eclâmpsia grave e restrição de crescimento intrauterino grave. Ultrassom morfológico segundo trimestre com a cervicometria, que pode ser realizada de 18 a 24 semanas, o ideal é realizar em torno de 22 semanas, desculpa. A cervicometria nada mais é do que a medida do colo uterino. Essa medida tem que ser feita via vaginal, e se o colo tem menos do que 25 milímetros, essa paciente tem um risco maior para ter parto prematuro, antes de 34 semanas, né? Com alguns cálculos conseguem dizer para a gente qual a maior chance dessa paciente ter, qual trimestre essa paciente tem uma chance de ter esse bebê prematuro. E se a gente detecta esses colos curtos em tempo hábil, a gente pode abrir mão de utilizar a progesterona micronizada, 200 microgramas via vaginal até 36 semanas de gestação. E a ultrassonografia obstétrica com Doppler, com perfil biofísico fetal, a qualquer momento, dependendo da patologia da paciente. Nas pacientes de baixo risco, elas podem fazer após 34 semanas, idealmente com 37 semanas, para detectar peso do bebê, bebês muito grandes,
alteração de líquido amniótico, enfim, qualquer intercorrência em relação à gestação. Então, essa aqui seriam as ultrassonografias mínimas que elas deveriam realizar no pré-natal de baixo risco, né? A gente está falando aqui de baixo risco. Em relação à vacinação, uma coisa que a gente também precisa orientar, a paciente gestante ela tem que fazer a vacina tríplice bacteriana celular, que seria de coqueluche, que ela tem que fazer a partir de 20 semanas. A vacina dupla adulto, que é de difteria e tétano, ela tem que ter 3 doses. Se ela não tiver as 3 doses, ela tem que fazer em 0, 2 e 6 meses. A hepatite B ela também tem que ter 3 doses, 0, 2 e 6 meses. E a influenza dose única anual, né, que ela tem que tomar todos os anos. Deixa eu fazer uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Por que ela tem que fazer dupla DT se ela está fazendo DTPA? Que a gente teria tétano... Porque, na verdade, isso aqui é só para completar o cartão. Porque ela tem que ter as 3 doses. Mas se ela está tomando Ela vale a só DT, com uma dose. a DT celular, ela não pode completar o estímulo vacinal dela com a DT celular? Pode. Também pode. Mas por que ela tem que ter as duas? Entendeu? Porque essa Professor, daqui... Oi. aí ela não pode, em relação à vacina mesmo, ela não poderia fazer 2 TP ou 2 DT. 2 DT e uma DTPA, e uma DT. pode. Ah, tá. Porque a DTPA, por mais que ela tenha as 3 doses da DTPA, ela vai ter que fazer a DTPA em todas as gestações dela, pela coqueluche. Eu tenho uma paciente com 2 doses da DT Ela pode fazer a DTPA? e ela pode fazer só a DTPA. Só pode. Isso, é. Ou Na verdade, então ela tem... ela já tem esquema completo de tétano e ela fazer só o reforço, porque menos de 5 anos sem fazer reforço. Isso. Né? Ela fazer só a DTPA. O problema é que a de coqueluche tem que fazer toda a gestação. Não, sim, para a DTPA, mas Sim. não a DT. A Então, D- o não, reforço é. da DT a cada Na verdade, 5 anos. Por exemplo, se ela tem 2 doses só da DT, ela pode fazer a DTPA como a terceira dose. Pode ser feito sem nenhum problema. E a hepatite B, um reforço a cada 5 anos se ela não tiver. Mas acaba que todas elas vão fazer, né? Por causa do coqueluche, né? Por causa do percurso, É porque eu fico um pouco disposto a fazer as duas. Faz uma, A DT aí, depois, e aí a manda... mas é a mesma coisa. Como Toda vez eu falo. Você precisa fazer uma, porque é a mesma coisa. Em relação à suplementação de micronutrientes, a gente tem a recomendação do ácido fólico. Na verdade, o ácido fólico, a recomendação é fazer pelo menos 3 meses antes da gravidez, né, na dose de 5 miligramas. Nas pacientes que fazem uso de anticonvulsivantes e têm história prévia de defeito do tubo neural, ela vai fazer a dose de 5 miligramas durante todo o período da gestação. E nas pacientes que engravidam, depois de fazer o pré-concepcional, elas mantêm a dose de 0,4 a 0,8 microgramas por dia. O ferro, a recomendação é de 30 a 60 miligramas por dia. O Ministério da Saúde recomenda de forma universal para todos usarem o ácido fólico e o ferro, né? O ácido fólico pensando na anemia megaloblástica, que eles falam, né? Mas realmente a gente sabe que a população tem pouca anemia megaloblástica. O cálcio, pensando na prevenção da pré-eclâmpsia nas pacientes com fatores de risco. A vitamina A, ela é feita no Nordeste, em Minas Gerais, de forma corriqueira. Agora está suspenso Aquela super... a reposição da vitamina A No pré-natal, nesses locais? Ou no pós-parto? no pós-parto. No pós-parto já tem um tempo, eu estava na maternidade Mas a ainda, né? vitamina A não tem no primeiro. E a vitamina D, que existem muitos estudos falando a favor, mas que o nosso SUS ainda não englobou, né, na rotina de pré-natal, mas tem inúmeros benefícios: prevenção de parto prematuro, prevenção de pré-eclâmpsia, ajuda na formação óssea do bebê, mas ainda não é rotina. E a gente vai discutir aqui outros aspectos do pré-natal, como, por exemplo, a realização de atividade física, desde que não seja contraindicada pelo obstetra, nem por alguma patologia materna. A melhor atividade física, a mais recomendada, seria a hidroginástica, que é uma atividade física de baixo impacto, né? Então, a paciente, mesmo no final da gestação, consegue fazer com mais facilidade pela questão da diminuição do peso, né, dentro da água. É muito bom também a realização do Pilates, pela questão do alongamento da bacia, da musculatura da bacia óssea, pelve e quadril. Em relação às atividades laborais, dependendo do que a paciente trabalha, ela pode pedir a mudança do setor de trabalho, né? Não precisa ela pedir demissão por conta da gravidez, é só readaptar ela ao cargo. A atividade sexual, ela é contraindicada só nos casos que houver contraindicação obstétrica, colo curto, placenta baixa,
ameaça base de parto prematuro, rotura de membranas. Então, depende muito da orientação do obstetra. A direção de veículo e cinto de segurança é uma coisa que a gente precisa orientar. Ela não precisa parar de dirigir. Às vezes, a questão da moto, a gente às vezes não recomenda mais no final da gravidez, pelos riscos de acidente, né? Enfim, a paciente está mais exposta. E orientar em relação ao cinto de segurança. Tem que sempre ser embaixo, o mais baixo possível, para poder, num possível acidente, não haver trauma intraútero, né? Que pode haver traumas importantes com o bebê, se estiver muito apertado em cima do abdômen, como está aqui na fotinha. A viagem de avião é um pouco controversa, tem gente que não deixa viajar, outras deixam. Falava-se muito antigamente na questão de parto prematuro, nas pacientes que viajavam muito, mas isso aí já caiu por terra há muito tempo. Mas tem que seguir as orientações das companhias aéreas. Algumas não aceitam o paciente depois de uma certa idade gestacional, mas é mais uma coisa pessoal mesmo, da companhia aérea. Por nós, não tem nenhum problema não, desde que ela não tenha nenhum fator de risco, né? O uso de cosmético tem que avaliar, principalmente os usos de ácidos. Tem alguns ácidos que são contraindicados na gestação, mas tem alguns que podem ser utilizados. E conversar sempre com o obstetra e dermatologista em relação a isso. Você já conhece a caderneta da gestante, mas eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês. É um livro interessante, se a gente for parar para ler e conhecer, ele tem muitas informações, mas eu tenho certeza que ninguém lê. Tem muita informação, se a sua paciente ler, você não teria menos dúvidas no pré-natal. Tem muita coisa legal para ler, mas eu tenho certeza que ninguém para ler. E, assim, na verdade, tem muitos dados que a gente vê que não são preenchidos de forma correta. A gente tem que botar nos dados iniciais o nome da paciente, se ela tem algum apelido que precisa ser chamado, o nome do companheiro, data de nascimento, idade, raça, se ela tem uma ocupação fora de casa, onde que ela trabalha, se existe um ponto de referência, os dados pessoais dela, caso haja alguma coisa com ela na rua ou se perca, for precisar devolver, né, o cartão a ela. Aqui, um pouco mais dentro do cartão, a gente tem para colocar o nome novamente, a idade. Aqui o gráfico de acompanhamento nutricional, que é colocado o IMC da paciente, para poder ver se ela está ganhando muito ou pouco peso, né, na gestação. Aqui a curva de altura uterina. Teoricamente, se estiver abaixo dessa primeira linha, que seria o percentil 10, a gente pode desconfiar de um CIU ou de uma oligodramia. Se estiver acima do percentil 90, a gente vai pensar em poligramia, gestação gêmea múltipla ou um feto grande para a idade gestacional. Adotar aqui a data da última menstruação. Atentar, gente, que a data da última menstruação é o que a paciente fala. Não existe data de última menstruação que a paciente fala que o profissional corrige porque ela levou ultrassonografia. DUM é DUM e ela tem que ser uma informação dada pela paciente. O que a gente pode fazer pela ultrassonografia é a data provável de parto, mas não existe corrigir DUM e inventar a última menstruação pela ultrassonografia. É uma coisa que a gente vê com frequência. Então, DUM é DUM. Se a paciente tem ou não certeza, é a DUM que ela vai fornecer para você. Não fique tentando corrigir não, porque senão dá certo. Anota o ponto final. O tipo de gravidez, se ela é única, gemelar, tripla ou mais. Se é uma gravidez de baixo risco habitual ou alto risco. Se foi planejado ou não. E aqui os exames, né, que a gente tem que anotar todos. Botar eletroforese de hemoglobina, se ela fez tratamento para sífilis, se ela fez os exames de malária, se ela está fazendo suplementação de ferro, de ácido fólico, anotar as ultrassonografias se houver. E aqui mais ou menos uma anamnese, um resumo da anamnese que a gente fez. Aqui as vacinas, né? Antitetânica, hepatite B e influenza. E aqui a gente vai anotar a evolução das consultas que a gente vai fazer, sempre colocando a data, se a paciente tem alguma queixa, a idade gestacional pela DUM ou ultrassonografia. Vai colocar o que você tiver disponível, o peso e IMC, se ela tem edema, pressão arterial, altura uterina, apresentação fetal, BCF, movimento fetal, o toque, se ele for indicado, e a presença ou relato de exantema. E aqui, nesse espaço, a gente vai anotar a conduta, o que a gente passou, o que a gente pediu, qual vai ser a conduta dessa paciente. Em alguns locais, existem as atividades educativas, como palestra, amamentação, parto. Se ela participar de alguma palestra, anota aqui o que foi. Se ela realizou a visita à maternidade, é uma coisa que pode ser feita, né? É só procurar o serviço social da maternidade, né, para poder fazer a visita, é um direito que ela tem.
E se ela deseja colocar o DIU no pós-parto, na maternidade, se ela tiver desejo, a gente informa para ela que tem esse serviço, se ela tiver desejo, identifica. E se estiver disponível no serviço que ela for ter bebê, a equipe já vai saber que ela tem um desejo. E é isso, gente. O pré-natal é uma parte gostosa. Sou eu e minha filha Maria. Esse daqui é o melhor resultado para nós obstetras, né? Para quem faz pré-natal, é mãe e bebê sadios, né? E a gente tem muitos detalhes no pré-natal. O mais importante de vocês fixarem é que a gente tem uma rotina de exames para seguir e então identificar aí os fatores de risco para paciente ser acompanhado em serviço especializado. Depende do que tu encontra, né, no exame. A cerclagem é... E aí, meninas, alguma pergunta?